Hoje, vamos nos aprofundar em algo interessante: o que os homens mais velhos fazem que as mulheres mais jovens acham incrivelmente sexy. Você já se perguntou por que algumas características parecem ter aquele fator uau? Vamos desvendar essas qualidades e ações irresistíveis que chamam a atenção. E não perca a nossa dica bônus no final: é um pequeno segredo que mudará a sua vida amorosa. Pronto para descobrir o que faz esses homens se destacarem? Bem, vamos direto ao assunto. 1. Espírito aventureiro. Então, qual é a característica dos homens mais velhos que as mulheres mais jovens acham super atraente? Você adivinhou: o espírito aventureiro deles. Não se trata de ser imprudente ou agir como um adolescente. Trata-se de um senso de aventura frio e experiente que vem com a experiência de vida. Os homens mais velhos geralmente têm essa confiança natural para experimentar coisas novas. Pode ser algo tão simples quanto explorar uma nova culinária ou tão grandioso quanto planejar uma viagem espontânea. Essa disposição para sair da zona de conforto é empolgante. Isso mostra que eles não estão apenas presos em seus hábitos, mas estão abertos a novas experiências. Eles estão dizendo: já estive por aí, mas ainda não terminei de explorar. E isso é muito bom. Outro aspecto é o entusiasmo deles. Quando os homens mais velhos falam sobre suas aventuras ou planos, há um entusiasmo genuíno que é contagiante. Não se trata apenas das histórias que eles contam, trata-se da forma como eles as contam. Seus olhos se iluminam, sua energia muda, é cativante. Isso mostra que eles são apaixonados pela vida, e quem não acha a paixão atraente? 2. A arte da conversa. Agora, há algo que realmente diferencia os homens mais velhos aos olhos das mulheres mais jovens: sua habilidade de conversar de forma envolvente e significativa. Não se trata apenas de conversar, trata-se de como eles se conectam por meio das palavras. Os homens mais velhos geralmente trazem uma riqueza de experiências para a mesa. Eles passaram por mais coisas e viram mais coisas, portanto, têm algumas histórias bem interessantes para compartilhar. Mas não se trata apenas de contar histórias do passado. Trata-se de relatar essas experiências de uma forma que seja relevante e interessante para alguém mais jovem. É essa capacidade de inserir lições de vida, humor e percepções nas conversas que torna o bate-papo com eles tão cativante. Toda conversa é uma mini viagem. Uma boa conversa é uma via de mão dupla. Os homens mais velhos geralmente se destacam por serem ouvintes atentos. Eles não ficam apenas esperando a sua vez de falar, eles realmente ouvem e se envolvem com o que a outra pessoa está dizendo. Esse nível de atenção mostra que eles valorizam os pensamentos e as opiniões da outra pessoa, fazendo com que ela se sinta respeitada e ouvida. É uma mudança refrescante em relação às típicas conversas superficiais. Seja discutindo eventos atuais, livros, viagens ou filosofias pessoais, os homens mais velhos podem discutir tópicos com uma mistura de sabedoria e curiosidade. Eles fazem perguntas ponderadas, desencadeando discussões que são estimulantes e esclarecedoras. Essa capacidade de desafiar e envolver a mente que muitas mulheres mais jovens consideram incrivelmente atraente. 3. Liderança carismática. Qual é outra coisa que as mulheres mais jovens acham muito atraente nos homens mais velhos? Sua liderança carismática. Não se trata de ser o chefe no trabalho ou de exercer autoridade. Trata-se de como eles lideram na vida, com carisma e senso de propósito. Os homens mais velhos com senso de liderança têm uma presença que é difícil de ignorar. Eles entram em uma sala e as pessoas prestam atenção, não porque sejam barulhentos ou exijam atenção, mas porque exalam uma confiança tranquila. É esse ar de segurança e compostura que é incrivelmente atraente. Mas aqui está a reviravolta: a liderança deles não se trata de dominar os outros. Trata-se de inspirar. Esses homens lideram pelo exemplo, seja em sua vida pessoal, em sua comunidade ou em seus relacionamentos. Eles inspiram as pessoas ao seu redor a melhorar, não por meio de força ou intimidação, mas por meio de incentivo e apoio. Trata-se de dar poder aos outros, e essa é uma qualidade realmente atraente. E aqui está algo igualmente importante: esses homens estão dispostos a se afastar e deixar que os outros brilhem. Eles são seguros o suficiente em sua liderança para reconhecer e celebrar os pontos fortes e as conquistas dos outros, especialmente de suas parceiras. Esse tipo de humildade, aliado à confiança, é uma mistura rara que muitos consideram irresistível. Está gostando dos insights? Dê um joinha para nós, deixe um comentário com suas ideias e inscreva-se para receber mais conteúdo como este. Seu apoio nos faz continuar. 4. Senso de humor. As mulheres mais jovens geralmente consideram um ótimo senso de humor incrivelmente atraente em homens mais velhos. Não se trata de ser um comediante de stand-up ou estar sempre contando piadas. Em vez disso, trata-se de um senso de humor maduro, espirituoso e oportuno que traz leveza e alegria às interações. Vamos explorar o que diferencia isso.
Em primeiro lugar, os homens mais velhos tendem a ter um senso de humor mais refinado. Eles já viram muita coisa, passaram por muita coisa e geralmente têm muitas histórias de vida para compartilhar. Essa experiência muitas vezes se traduz em um humor espirituoso, inteligente que pode ser sutilmente estratificado. É um humor que não depende de rebaixar os outros ou de ser o mais barulhento da sala. Em vez disso, trata-se de encontrar humor em situações cotidianas e compartilhá-lo de forma inclusiva e envolvente. Eles estão dizendo, não vamos levar a vida muito a sério o tempo todo, mas o fato é que isso também tem a ver com o momento e a adequação. Os homens mais velhos geralmente sabem quando fazer uma piada e quando falar sério. Eles conseguem ler o ambiente e avaliar a situação, garantindo que o humor contribua para o momento em vez de prejudicá-lo. Essa sensibilidade ao contexto é fundamental, ela torna o humor deles mais atraente e menos provável de não dar certo. Além disso, seu humor geralmente inclui uma dose saudável de autodepreciação. Eles se sentem confortáveis o suficiente para rir de si mesmos, o que demonstra um nível revigorante de humildade e autoconsciência. Isso mostra que elas não se levam muito a sério, e essa leveza é atraente. Esse tipo de humor geralmente cria um ambiente confortável e divertido. Ele incentiva interações abertas e alegres em que o riso é fácil. E vamos ser honestos, quem não gosta de rir? É uma linguagem universal que conecta as pessoas. 5. Conhecimento cultural. Um aspecto fundamental que as mulheres mais jovens consideram atraente nos homens mais velhos é o conhecimento cultural. Trata-se de apreciar e compreender uma ampla gama de aspectos culturais em vez de ser um sabe-tudo. Vamos explicar por que isso é tão atraente. Em primeiro lugar, os homens mais velhos geralmente têm experiências diversas que os expuseram a várias culturas, formas de arte, literatura e música. Essa exposição se traduz em conversas que são ricas e esclarecedoras. Imagine conversar com alguém que pode compartilhar experiências em primeira mão de eventos históricos ou que pode discutir um romance clássico ou um disco de jazz com compreensão genuína. Essa profundidade e amplitude de conhecimento acrescentam uma camada fascinante à sua personalidade. Além disso, há o elemento do aprendizado compartilhado. Os homens mais velhos com conhecimento cultural geralmente gostam de apresentar esses elementos a outras pessoas, especialmente as mulheres mais jovens que talvez não tenham tido contato com algo semelhante. Trata-se de compartilhar algo que eles amam. Isso pode abrir um novo mundo para suas parceiras, repleto de filmes, livros, música e arte interessantes. É uma troca empolgante, um dar e receber cultural. Outro aspecto atraente é sua capacidade de apreciar e discutir tendências culturais modernas. Eles não estão presos ao passado, eles se mantêm atualizados e podem se envolver em conversas sobre os acontecimentos atuais no mundo da arte, da música e muito mais. Essa capacidade de preencher a lacuna entre o passado e o presente em discussões culturais é incrivelmente atraente. Ela demonstra adaptabilidade e vontade de permanecer conectado com um mundo em evolução. O conhecimento cultural também indica um nível de sofisticação e profundidade. Isso sugere que a pessoa valoriza o aprendizado, tem curiosidade sobre o mundo e gosta de estímulo intelectual. Essas qualidades podem atrair mulheres mais jovens que buscam interações significativas além da conversa fiada habitual. 6. Boas maneiras. Uma das características dos homens mais velhos que as mulheres mais jovens costumam achar irresistivelmente atraente é a demonstração de boas maneiras, à moda antiga e cavalheirescas. Isso vai além de apenas abrir portas ou puxar cadeiras, trata-se de uma maneira respeitosa e atenciosa de tratar os outros, o que é raro de encontrar. Vamos explorar por que isso é tão importante. As maneiras cavalheirescas têm tudo a ver com respeito. São as pequenas coisas, como ouvir atentamente quando ela fala, chegar na hora certa nos encontros ou ser educado e cortês com todos ao redor, não apenas com ela. Esse tipo de respeito é muito importante, mostra que o homem valoriza a moça e as pessoas ao seu redor. É uma qualidade atemporal que diz muito sobre o caráter dele, mas a questão é a seguinte, não se trata apenas de cavalheirismo no sentido tradicional. Trata-se também de entender os valores modernos e respeitar a independência dela. É oferecer um casaco quando está frio, mas também respeitar a decisão dela de não aceitá-lo. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre ser protetor e capacitador. Essa reviravolta moderna nas maneiras tradicionais mostra que ele não está apenas seguindo roteiros antigos, ele é genuinamente atencioso e adaptável às normas contemporâneas. As maneiras cavalheirescas também se estendem à forma como os homens mais velhos lidam com desentendimentos ou conflitos. Eles fazem isso com graça e maturidade, priorizando a comunicação respeitosa em vez de ganhar uma discussão. Esse tipo de compostura em momentos potencialmente acalorados é incrivelmente atraente. Isso mostra que ele consegue lidar com situações difíceis com equilíbrio e respeito, o que é um grande sinal de alerta em qualquer relacionamento. E aqui está a dica bônus, a mágica de permanecer jovem de coração. O ingrediente secreto de todos esses pontos?
é manter-se jovem de coração. Homens mais velhos que mantêm viva a curiosidade e o entusiasmo pela vida irradiam uma energia jovem que é incrivelmente atraente. Eles misturam a sabedoria da idade com o espírito da juventude. Estar aberto a novas ideias, disposto a aprender e manter uma perspectiva divertida e otimista faz uma enorme diferença. Essa combinação de maturidade e entusiasmo juvenil é o que realmente cativa. Portanto, mantenha essa centelha viva, ela é irresistível.